Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 236 da nossa leitura da palavra, nós vamos dar início ao livro de Lamentações. O livro de Lamentações foi escrito em poesias muito bem construídas. Os 4 primeiros capítulos formam acrósticos, que é uma forma poética na qual as primeiras letras de cada linha formam uma sequência significativa, sendo as composições de acrósticos deste livro com base nas 22 letras do alfabeto hebraico, dando estrutura e sequência à manifestação de grande pesar de Judá em circunstâncias que podem ter sido caóticas, sem sentido e desprovidas de qualquer ordem. O uso desse esquema literário também demonstra o uso atencioso da linguagem em clamar a Deus. Lamentações 1, 2 e 4 contém 22 versículos cada, e cada um começando com uma letra diferente do alfabeto hebraico, em ordem alfabética. Lamentações 3 contém 66 versículos. Neste capítulo, os 3 primeiros versículos começam com a primeira letra do alfabeto hebraico, os próximos 3 versículos começam com a segunda letra e assim por diante. E Lamentações 5 contém 22 versículos, mas não é um acróstico. Neste livro, o profeta Jeremias entende que os babilônios foram o instrumento de Deus para trazer juízo sobre Jerusalém. Este livro deixa claro que o pecado e rebelião foram as causas da ira de Deus. Lamentar é apropriado em um tempo de angústia, mas deve rapidamente dar entrada à contrição e arrependimento. A tradição é que o profeta Jeremias escreveu Lamentações. Esta alternativa é muito provável, considerando que o autor foi testemunha dos babilônios destruindo Jerusalém, e Jeremias se encaixa nessa qualificação. O livro de Lamentações foi provavelmente escrito entre 586 e 575 a.C., durante ou logo após a queda de Jerusalém. Jeremias era ou é conhecido como profeta chorão, por sua paixão profunda e duradoura pelo seu povo e sua cidade. Como resultado da idolatria contínua e sem arrependimento de Judá, Deus permitiu que os babilônios assediassem, saqueassem, queimassem e destruíssem a cidade de Jerusalém. O templo de Salomão, que tinha existido por cerca de 400 anos, foi totalmente queimado. O profeta Jeremias, uma testemunha ocular desses acontecimentos, escreveu o livro de Lamentações como um lamento pelo que tinha acontecido a Judá e Jerusalém. No entanto, Deus não tem alegria em ter que punir os seus filhos, e a sua oferta de perdão do pecado mostra a sua grande compaixão por seu povo. Mesmo em julgamento terrível, Deus é um Deus de esperança. Não importa o quanto estejamos longe dele, temos a esperança de que podemos voltar-nos a ele e encontrar a sua compaixão e perdão. Nosso Deus é um Deus de amor. A fidelidade e libertação de Deus são atributos que nos dão uma grande esperança e conforto. Ele não é um Deus desinteressado e caprichoso, mas um Deus que libertará todos aqueles que se voltam para ele, admitem que não pode fazer nada para ganhar seu favor e clamam ao Senhor por sua misericórdia para que não sejam consumidos. Bem, vamos à leitura? Hoje nós leremos os capítulos 1 ao 3. Capítulo 1. Jerusalém destruída. Aleph. Como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Bet. Chora amargamente de noite, e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes não tem quem a consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Gimel. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações, sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Dalet. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas e os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura. E os seus adversários a dominaram.
Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários. Val, da filha de Sião, já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Zaine, agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como seu povo caiu nas mãos do adversário sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Et, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. Tete, a sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer. Por isso, caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. Iode, o adversário, pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. Cafe, todo o seu povo, anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento, para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Lâmede, todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Men, lá do alto, ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles, estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada e sofrendo todo dia. Num, ele com a sua mão fez das minhas transgressões um jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força. Ele me entregou nas mãos daquele contra os quais não posso resistir. Sameque, o Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo. Convocou um exército contra mim para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Aim, por estas coisas eu choro. Os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que devia restaurar as minhas forças se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados porque o inimigo prevaleceu. Sião, estende as mãos e não há quem a console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para eles, Jerusalém se tornou coisa impura. Tissadê, justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Cofe, chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Reche, olha, Senhor, porque estou angustiada. A minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora, a espada mata os filhos, aqui dentro a morte se propaga. Shin, ouvem-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu a fizeste cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Tal, venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Capítulo 2. As tristezas de Sião provêm de Deus. Aleph, como o Senhor na sua ira cobriu de nuvens a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. Bet, o Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade. No seu furor, derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. Gimel,
No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo, consumiu Jacó como labareda de fogo que devora tudo ao seu redor. Dá-lhe-te, entesou o seu arco como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário, destruiu tudo que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. E o Senhor se tornou como inimigo devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Val, demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Zaine, o Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor como se fosse dia de festa. Et, o Senhor resolveu destruir a muralha da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer a muralha e as paredes, juntas enfraqueceram. Tete, os seus portões caíram por terra, ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei. Os seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Iode, os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão em silêncio. Lançam pó sobre a cabeça, vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Cafe, com lágrimas se consumiram os meus olhos, a minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Lâmede, perguntam às suas mães, o que temos para comer e beber? Ao mesmo tempo em que desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe. Men, o que posso lhe dizer? A quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, a virgem filha de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? Num, as visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Samique, todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Perguntam, é esta a cidade que chamavam de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? P, todos os seus inimigos abrem a boca contra você, vaiam, rangem os dentes e dizem, nós acabamos com ela. Certamente este é o dia que esperávamos. Conseguimos, este dia chegou. Aim, o Senhor fez o que tinha em vista, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou sem dó nem piedade, deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você e exaltou o poder dos seus adversários. Tissadê, o coração do povo clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro de dia e de noite. Não descanse, que a menina de seus olhos não pare de chorar. Cofe, levante-se e clame de noite no princípio das vigílias. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas. Reche, vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Shim, os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança sem dó nem piedade. Tal, convocaste de toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu.
Capítulo 3. Castigo, arrependimento e esperança. Aleph. Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar, todo dia. Bet. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim e me cercou de amargura e dor. Ele me faz habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Gimel. Cercou-me de um muro e já não posso andar. Prendeu-me com pesadas correntes. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Fechou os meus caminhos com blocos de pedra. Fez tortuosas as minhas veredas. Dalet. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. E as flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Fartou-se de amarguras e me saciou de absinto. Val. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Zaine. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Et. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Tet. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Iode. Que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. Caf. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Lâmide. Pisar debaixo dos pés todos os prisioneiros da terra, perverter o direito do homem diante do Altíssimo, subverter a justiça no processo, será que o Senhor não veria tais coisas? Men. Quem é aquele que diz e assim acontece sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Num. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo, nós pecamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Samek. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, nos mataste sem dó nem piedade. De nuvens te encobriste para que a nossa oração não passe. Como lixo e refúgio nos puseste no meio dos povos. P. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram o temor e a cova, a desolação e a ruína. Dos meus olhos correm rios de lágrimas por causa da destruição da filha do meu povo. Ain. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá no céu. O que vejo entristece a minha alma, o sofrimento de todas as filhas da minha cidade. Tissadê. Aqueles que sem motivo são meus inimigos caçaram-me como se eu fosse uma ave. Lançaram-me vivo numa cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça, então eu disse, estou perdido. Cof. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi. Não feches os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Reche.
Defendeste a minha causa, Senhor, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste toda a sua vingança, todos os seus planos contra mim. Shin. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus planos contra mim, as acusações que me fazem e o que murmuram contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou motivo de zombaria para eles. Tal, tu, Senhor, lhes retribuirás segundo a obra das mãos deles. Tu lhes darás dureza de coração, que é a tua maldição sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados de debaixo dos céus do Senhor. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.